Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Temer, que agora mudou a postura dele. Agora ele diz que não, que o Bolsonaro vai estar incluído também nessa articulação pelo candidato da direita ano que vem. Para quem está esquecido, né, eu fiz um vídeo alguns dias atrás, o Temer teria dado uma entrevista que foi repercutida em vários jornais, ele dizendo que está preparando uma frente da direita com 5 governadores que são candidatos à presidência ano que vem. Tarcísio, Caiado, Ratinho, Zema e Eduardo Leite. Ele que diz que é de direita, não sou eu que estou dizendo não, tá? Ele que diz que é de direita, esses 5 pessoas. O Tarcísio eu acho que é de direita. O Ratinho, o pessoal tem falado bem dele também. O Zema eu também concordo que é de direita. O Caiado, eu já fico mais ou menos assim. O Eduardo Leite não é de direita nem aqui, nem na puta que pariu, né? Mas no final das contas, o Temer quer essa articulação da direita sem Bolsonaro para combater o Lula. O Lula, com o escândalo do INSS, está ferrado para 2026. Uma direita que tenha um apoio, um foco grande no centro, isso é importante. Isso pode ser positivo para o Bolsonaro. A questão toda é, se não for o Bolsonaro na frente desse tipo de coisa, vai naufragar. Não interessa o Temer, o Temer não tem voto, quem tem voto é o Bolsonaro. Então, sendo o Bolsonaro decidindo isso, o Temer aceitando o Bolsonaro na coordenação dessa coisa toda, a coisa se ajeita, fica até positiva. Porque, de novo, lembra que eu falo para vocês sempre, a gente tem que convencer o pessoal do centro. O pessoal da direita já está convencido que vai votar no Bolsonaro, não tem problema. O pessoal da esquerda, a gente nunca vai conseguir convencer a fazer alguma coisa. Eles vão votar no Lula ou quem o Lula indicar. O pessoal da direita vai votar no Bolsonaro ou quem o Bolsonaro indicar. A gente tem que convencer o pessoal do centro. Então, assim, não chega a ser uma coisa ruim se o Bolsonaro está no controle. O ruim seria se tivesse o Temer no controle. Mas nessa história toda, tem uma revelação do Alan dos Santos, que ele fez uma entrevista na Frontline, né, na revista eletrônica dele. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui do Alan dos Santos, né, justamente que ele fala que o Temer é quem está por trás da coisa toda. Sabe, essa elite aristocrática socialista que em determinado momento teria tirado o Bolsonaro de propósito, que ele fez tudo para tirar Bolsonaro e coisa e tal. Isso seria por conta do Temer, briga do Temer com o Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por ativo russo na prefeitura de Quixadá, Ceará, parteiro do bebê reborn do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, aconteceu uma coisa aqui que é um encontro aqui do Bolsonaro com o Temer, né? O Bolsonaro, depois daquela entrevista que o Temer deu, o Temer voltou atrás, não que me interpretaram mal, que o que eu falei não foi aquilo, que eu tô querendo unir a direita. E, de novo, levar o centro para a direita, eu acho excelente. Tem que levar mesmo. Se a gente não conquistar o centro, a gente não ganha a eleição, meu amigo. Não adianta ficar só entre os bolsonaristas ali, tem que trazer o centro, né? Então, nesse sentido, o Temer pode ajudar. O Bolsonaro falou aqui, ó, o Temer tem todo o direito de falar o que bem entender, ou seja, evitou comprar briga com essa alternativa que o Temer levantou. E o Temer também falou, não, olha só, o Bolsonaro pode ser incluído nessa articulação para a eleição de 2026. É lógico, a gente sabe que o Temer está falando isso porque na cabeça do Temer, o Bolsonaro não tem nenhuma chance de ser candidato em 2026. Então, na visão do Temer, não, pô, tudo bem, o Bolsonaro tá junto ali, né? Tá junto, mas a gente sabe que ele não vai chegar porque o meu amigo, o Alexandre de Moraes, que não é tão radical assim, segundo o Temer, tem feito gestos de pacificação. Caralho, que tem gestos de pacificação nessa porra. Na visão do Temer, não, o Bolsonaro tá junto, tá todo mundo junto, o Bolsonaro também, coisa e tal. Por quê? Porque, de novo, é o velho problema, que eu falei na época que eu fiz esse vídeo, é o velho problema de como tirar os votos do Bolsonaro, como pegar os votos do Bolsonaro sem trazer o Bolsonaro, né? Então eu te disse que o Bolsonaro tá junto também, mas a gente sabe que em 2026 o Bolsonaro não vai estar lá. Mas qual que é o problema desse pessoal? O Temer pode articular o quanto que ele queira, pode tentar articular de um lado, articular do outro, trazer os ministros e coisa e tal. Como eu falei para vocês, eu gosto do Tarcísio, votaria no Tarcísio fácil. O Caiado não gosto muito, mas se for ele contra o Lula, eu voto nele também. O Ratinho eu não conheço. O Zema, eu gosto muito do Zema. Acho que o Zema não tem chance, mas gosto do Zema. Votaria no Zema com certeza. O Eduardo Leite eu não gosto, mas da mesma forma que o Caiado, se for entre ele e o Lula, eu voto nele também. Então não tem problema nenhum com esses 5 candidatos aqui do Temer, né? O que eu acho só é que quem vai estar na frente, quem vai decidir, vai ser o Bolsonaro. Ninguém tem dúvida disso. E se o Bolsonaro pegar outra pessoa que não seja desses 5, vai eleger essa outra pessoa que não está nesses 5 aí. Se ele pegar Michele Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, vai eleger essa pessoa independente desses 5 aqui. O Temer pode contribuir se por um acaso concordar as agendas do Bolsonaro com o Temer, né? Só que tem um problema nessa história toda aí,
que algumas pessoas colocaram, particularmente o Alan dos Santos, dizendo que, na verdade, o Temer é quem está por trás dessa coisa toda. O Temer é a pessoa que está por trás dessa coisa toda. E ele cita nessa entrevista dele aqui, eu vou botar o link na descrição, que o problema começou com a prisão do Temer. Você lembra, em 2019 o Temer chegou a ser preso, né? Ele chegou a ser preso por um tempo, depois foi solto e coisa e tal. E na visão do Alan dos Santos, ele não perdoou o Bolsonaro por isso. Ele culpou o Bolsonaro por essa prisão, porque o Bolsonaro, dessa forma, ele afastou não só o Temer, como os irmãos Batista também, porque teve a investigação da Lava Jato em cima do Temer com os irmãos Batista e coisa e tal. Teve revelação de propina da Odebrecht em direção ao Temer e não sei o que lá. Então, ou seja, o Temer não perdoou o Bolsonaro por isso. E é ele que estaria agindo por trás dos panos esse tempo todo, usando o Alexandre de Moraes, o que faz sentido, né, para derrubar o Bolsonaro. Tentaram derrubar o Bolsonaro durante o governo dele, não conseguiram, mas depois de tanto botar o dedão na balança lá, conseguiram tirar o Bolsonaro em 2022, ali naquela eleição de 2022, né? Ou seja, na visão do Alan dos Santos, é o Temer, esse tempo todo, por trás, querendo derrubar o Bolsonaro, desde que o Bolsonaro mandou prender o Temer, e que, ou seja, a gente tem falado, eu tenho falado sempre aqui, que o problema que muita gente tem feito essa perseguição ao Bolsonaro, eles querem prender o Bolsonaro de qualquer jeito para poder equivaler o Bolsonaro ao Lula. O Bolsonaro não poder dizer, olha só, eu nunca fui preso, o outro foi preso. Mas eles podem estar fazendo isso perfeitamente por causa do Temer. O Temer foi preso, o Bolsonaro nunca foi preso, né? E aí, ou seja, querem equivaler da mesma forma essa história toda. Eu acho que não é isso, tá? Eu acho que a coisa é muito mais ampla que o Temer. O Temer é uma das pessoas poderosas em Brasília? É. Mas é o que eu falo para vocês. Os verdadeiros donos do poder lá em Brasília não é o pessoal que aparece na televisão, esse pessoal não aparece no jornal. O Temer aparece demais, o Temer é porta-voz desse pessoal. A coisa é mais para dentro ali, é gente mais poderosa que ficou incomodada porque o Bolsonaro estava diminuindo o tamanho do Estado. Isso que incomoda esse pessoal, né? Então, eu acho que é uma teoria interessante a do Alan dos Santos, de que é o Temer por trás dessa coisa toda, mas eu não acredito. O Temer não tem essa bala na agulha toda para ser a pessoa por trás dessa coisa toda. Embora o interesse dele seja esse, né? Como eu falei para vocês desde o início. O grande problema do Bolsonaro foi mais para o PMDB e para o PSDB do que para o PT. O PT continua na disputa, né? O problema era o PSDB e o PMDB, que eram a oposição ao PT antes, deixaram de ser. Né, viraram coisas irrelevantes. O PSDB está acabando, está para fechar aí, para fechar as portas, entregar a chave e acabou o PSDB. Né? O PMDB também já virou uma massa amorfa que ninguém sabe qual que é a ideologia do PMDB. Ou seja, no final das contas, sobra o Bolsonaro e o PT. E não tem jeito. O Temer está tentando derrubar o Bolsonaro para trazer de novo isso. Mas não é o Temer. Isso é interesse do Temer? É. Mas é interesse de mais gente lá dentro. Tem muito mais gente apoiando esse processo do que só o Temer aqui, né? Então eu discordo do Alan dos Santos, mas achei uma posição interessante dele. Ele tem razão nisso. Realmente, a prisão do Temer aconteceu no governo Bolsonaro. Pode ser que tenha a mão de Bolsonaro por trás disso daí. Ou se Bolsonaro não quisesse, não teria prendido ele. Eu não sei se o Bolsonaro tem essa liberdade toda, porque tudo foi decidido por juízes e foi implementado pela Polícia Federal, mas você pode entender que o Temer ficou chateado com o Bolsonaro. A prisão do Temer foi em março de 2019. Em setembro teve a volta, né, que foi a tentativa do pessoal ligar o Bolsonaro ao caso Marielle, coisa e tal, e derrubar o Bolsonaro. Não tenha dúvida, eles queriam fazer isso, queriam derrubar o Bolsonaro mesmo. E não conseguiram, né, mas ficaram nessa tentativa e até o final do governo do Bolsonaro, até conseguirem agora. E agora tem esse problema, porque achavam que tirando o Bolsonaro ia acabar tudo. Né? O Bolsonaro é um acidente de percurso, uma pedra no caminho, uma lombada na estrada. Né? Passamos por ele e acabou. Depois que tirar o Bolsonaro, ninguém vai lembrar mais dele. Como foi o Collor, na verdade. Né? O Collor, depois que saiu da presidência, ainda é senador em Alagoas. Lá em Alagoas ainda tem alguma relevância, mas ninguém fala no nome do Collor para a presidência da República. Né? Acabou, morreu. Né? Então, eles achavam que o Bolsonaro ia ser um fenômeno desse tipo. Eles estão errados, né? Apostaram tudo contra Bolsonaro, tirando o Bolsonaro da presidência, acabou. E tiraram e não conseguiram. E tentaram colar um monte de golpe nele, um monte de coisa, um monte de acusação, e não cola. E estão tentando agora o negócio do golpe e não está colando também. Então, ou seja, esse é o problema desse pessoal, né? E é o problema principalmente do PMDB e do PSDB. O que é a centro-esquerda, que se dizia direita lá atrás e que ninguém mais cola nessa história, né? Agora, eu acho que tem surgido também nisso daqui um problema que o Renato Giraldi aqui traz,
que é um problema que a gente tem que discutir mesmo. Tá? O que é direita, no final das contas? Porque eu sempre vi, eu sou libertário, eu não me considero de direita. O meu ponto de vista é sempre a economia. A economia é o que importa. E quanto mais liberdade econômica, melhor para todo mundo. Mas se você ler o post dele aqui, ele fala, não, porque qual é a pauta da verdadeira direita que esses governadores defendem? Ou seja, ele está dizendo que nenhum desses 5 governadores atende a pauta da direita, segundo ele diz aqui, né? Esses sujeitos não defendem a reindustrialização do país. Ora bolas, e desde quando reindustrialização é pauta de direita? Que porra é essa? Reindustrialização é pauta do Lula. O Lula está tentando reindustrializar o Brasil, botando tarifa para aumentar a competição da indústria nacional. Então, peraí, que pauta de direita é essa que o Lula abraça? Não tem isso não, né? Ah, não colocam o Brasil acima da agenda verde. E, de novo, eu concordo, a agenda verde é uma merda. Isso aí eu concordo plenamente, a agenda verde não significa nada. Mas esse papo de colocar o Brasil acima da agenda verde não enfrentam o enraizamento de ONGs internacionais no Estado. Ué, por que não? Que negócio é esse? O Tarcísio também tem feito isso, né? Ou seja, ele diz aqui, ó, tem um aí, o mais bem cotado, querido dos financistas, que é o Tarcísio, que fala em arroxo e liquidar patrimônio público. Ou seja, ele está dizendo aqui que direita tem que ter estatal, não pode vender estatal, passar o patrimônio público, transferir o patrimônio público à classe dominante. Que porra de direita é essa que fala em classe dominante? Esse cara é de esquerda, gente. Abre o olho, cuidado com sócia de direita. Tem um monte de gente se dizendo de direita que não é de direita, não. O Tarcísio é um excelente cara. Esse pessoal aqui é sócia de direita. É o cara que tá ali. Não é direita, mas classe dominante, não pode vender estatais. Não, tem que diminuir o tamanho do Estado. Diminuir o tamanho do Estado é fundamental. Mas eu faço isso aqui sem muito problema, tá? Porque eu tenho certeza que esse pessoal aqui não vai muito longe, não consegue chegar muito longe na direção dessas coisas. O Bolsonaro tinha uma coisa com reindustrialização do país? Até tinha, mas ele fez o correto, diminuiu o tamanho do Estado, foi liberal na economia. É muito importante isso. A economia tem que ser liberal. Os costumes, vocês sabem, eu não me importo com a pauta de costumes. Se o pessoal da direita quiser fazer a pauta de costumes dele ali, eu sinceramente acho que é perda de tempo, mas se eles querem, que façam. Agora, dizer que é de direita e é a favor de Estado grande, Estado controlador, o presidente tem que controlar as coisas, cara, para com isso, né? Isso daqui é você ser de esquerda, na verdade, né? Ser sócia, né? É ser a favor de um Estado grande, um Estado controlador que inevitavelmente vai se voltar contra você. Olha o erro que foi do Bolsonaro não ter acabado com a TV Brasil, porque depois o Lula voltou e pegou a TV Brasil ali ainda. Se ele tivesse acabado com ela, era menos uma coisa que o Lula teria. Os Correios, se o Bolsonaro tivesse conseguido... O Bolsonaro tentou privatizar os Correios, tá? Mas esse pessoal não quer isso. O pessoal não quer que privatize, quer que dê controle para as pessoas certas da direita, ou seja, quer substituir um grupo que está controlando o Estado por outro grupo controlando o Estado. Isso não ajuda ninguém, não ajuda o brasileiro. Para ajudar o brasileiro tem que diminuir o tamanho do Estado. Então eu não sei qual é a definição de direita que vai ganhar na cabeça das pessoas, mas eu garanto para vocês o seguinte, na cabeça do povo é a direita libertária que vai ganhar. E eu não tenho medo nenhum que no final das contas vão ser os libertários que vão fazer a diferença nessa história. Se a direita emburacar para nome que tem que ser a direita, nossa, que a gente faz a woke right, né, a direita lacradora, meu amigo, aí não tem futuro não. Não vão conseguir chegar a lugar nenhum no final das contas. O Tarcísio é um excelente nome, é um nome ótimo para fazer essa mudança. Ele é bolsonarista, ele tá do lado do Bolsonaro. Ah, mas ele não é perfeito. Pô, Bolsonaro não é perfeito também não, meu amigo. Perfeição é difícil no mundo. Procura aí no reino dos céus, porque no reino do mundo perfeição é difícil pra caramba, tá? Não tem ninguém perfeito por aqui não. Enfim, tudo isso para dizer que, olha só, eu gosto do Tarcísio, se for o Tarcísio no final das contas, mesmo que tenha o apoio do Temer, o pessoal, não, se tem o apoio do Temer, eu não quero o Tarcísio. Não, para mim pode ter o apoio, qual o problema? Desde que o cara tenha a linha correta, que é diminuir o tamanho do Estado, é privatizar, é vender coisas e realmente transformar o Estado para a direita liberal, eu tô a favor dele 100%. Mas tem que ser também o Bolsonaro indicando ele. Se o Bolsonaro indicar qualquer outro nome, é o outro nome que o Bolsonaro indicar que vai ser o vencedor de 2026, eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.